Você conseguiria viver em um mundo onde não existe dinheiro? Onde cada objeto, cada ferramenta, cada pedaço de comida precisa ser trocado por outro? E onde tudo depende da sua habilidade de negociar? Hoje você vai voltar milhares de anos no passado para descobrir como começou o comércio humano. Antes de qualquer moeda, banco ou mercado, e enquanto você assiste Don't Imagine Who, que você teria para oferecer em troca. Muito antes das primeiras moedas de metal existirem, antes dos mercados organizados, antes de qualquer sistema econômico formal, nossos ancestrais já realizavam trocas. Esse sistema primitivo é conhecido como escambo, e ele foi a base de toda a relação comercial durante milhares de anos. Mas o escambo não era apenas uma troca de objetos, era uma troca de confiança, de necessidade e muitas vezes de sobrevivência. As primeiras evidências de comércio remontam a mais de 10.000 anos. No Neolítico, quando aldeias sedentárias começaram a se desenvolver, povos que viviam em diferentes regiões tinham recursos distintos, enquanto uns tinham acesso a boa pedra para ferramentas, outros tinham minerais, sal, pigmentos ou alimentos específicos. Essa diferença natural criou a necessidade de troca. Um dos itens mais valiosos do comércio pré-histórico era a obsidiana menos uma rocha vulcânica extremamente afiada e brilhante, usada para produzir lâminas, pontas de flecha e facas. Arqueólogos descobriram artefatos de obsidiana em locais situados a centenas de quilômetros da fonte original, provando a existência de longas rotas comerciais. Agora imagine a cena: pessoas caminhando dias, semanas, carregando pequenas pedras negras que valiam mais para outros do que para elas mesmas. Outro recurso fundamental era o sal. Em uma época sem geladeira, o sal era literalmente um salva-vidas, porque permitia conservar carne e peixe por muito mais tempo. Ele também era essencial para a saúde, especialmente em regiões quentes. Não é à toa que o sal se tornou uma das primeiras quase-moedas da história. Menos algo tão valioso que milhares de anos depois daria origem à palavra salário. Ferramentas também desempenharam papel crucial no comércio inicial. Lâminas de sílex, machados pólidos, arpões e agulhas eram extremamente valiosos porque representavam habilidade técnica. Não era qualquer um que conseguia produzir uma boa ferramenta. Quem dominava essa técnica tinha poder econômico. E onde aconteciam essas trocas? Em encontros sazonais, em fronteiras territoriais e, com o tempo, em pontos estratégicos que se transformaram nas primeiras rotas comerciais. Caminhos inteiros começaram a surgir apenas porque facilitavam o transporte de itens valiosos. Isso criou conexões entre aldeias distantes, em alguns casos, alianças duradouras entre grupos que, de outra forma, poderiam ser rivais. O comércio também aproximou culturas. Povos que nunca teriam contato passaram a compartilhar ideias, rituais, técnicas e até estilos artísticos. E isso tudo sem moeda, sem contabilidade, sem escrita. Era a palavra, a confiança e o valor percebido que sustentavam as trocas. Mas o escambo tinha problemas. Para Fansener, era necessário que ambas as partes quisessem exatamente o que a outra tinha. Se você precisava de sal, mas só tinha couro para trocar, e a outra pessoa não precisava de couro, o comércio simplesmente não acontecia. Esse dilema ficou conhecido como a dupla coincidência de desejos. Foi justamente essa dificuldade que mais tarde daria origem à moeda. Mas mesmo antes da moeda, a inteligência humana já buscava soluções criativas. Algumas comunidades começaram a usar objetos padronizados como forma de facilitar a troca: conchas perfuradas, pequenas esferas de pedra, contas de calcário e até lingotes primitivos. Esses objetos tinham valor simbólico, serviam como reconhecimento social e funcionavam como unidade de troca. Conforme as rotas comerciais se expandiam, surgiam também especializações. Algumas aldeias se tornaram famosas por produzir cerâmicas específicas, outras por trabalhar pedra, outras por criar animais, outras ainda por estarem em pontos estratégicos de passagem. O comércio moldou sociedades inteiras e contribuiu para o crescimento das primeiras cidades. E aqui entra a parte mais interessante. O comércio não era apenas econômico, era cultural, social e até espiritual. Em muitos casos, objetos trocados carregavam significados simbólicos. Contas de concha encontradas em túmulos, por exemplo, mostram que itens obtidos por troca eram usados em rituais e como símbolos de status. Em algumas culturas, trocar ferramentas era uma forma de selar alianças. O comércio criou redes humanas muito antes de existirem fronteiras. Agora eu quero que você reflita. Qual seria o primeiro item que você trocaria naquela época? Um pedaço de carne, uma ferramenta, um utensílio feito por você ou talvez
algo que nem imaginamos que tinha valor, e, como prometido, aqui estão algumas curiosidades reais sobre o comércio antigo. Obsidiana encontrada em aldeias no Oriente Médio veio de fontes localizadas a mais de 700 quilômetros de distância. O sal era tão valioso que muitas sociedades o tratavam como um bem espiritual, não apenas econômico. As rotas comerciais pré-históricas ajudaram a espalhar não só objetos, mas também genes, misturando populações distantes. Contas de conchas usadas em escambo foram encontradas até na África do Sul, datando de mais de 75 mil anos, talvez os primeiros itens de comércio da humanidade. Antes de existir moeda, algumas aldeias usavam blocos padronizados de argila para registrar trocas, uma prática que antecipou a escrita. O início do comércio é o início da cooperação entre sociedades, da troca de ideias, da interdependência humana e, principalmente, da noção de valor. Foi assim que o mundo começou a se conectar pela primeira vez.